Você está cansado de sentir que a vida está sempre fora de controle? Já se pegou em meio ao caos, buscando uma forma de encontrar paz, mas sem saber por onde começar? Eu sei como é. O estresse, a ansiedade, as relações complicadas e as decisões impulsivas podem nos consumir. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho simples e poderoso para recuperar a serenidade, independente do que esteja acontecendo ao seu redor? E o melhor, esse caminho já está dentro de você. Hoje vamos explorar os segredos da filosofia estoica, uma sabedoria ancestral que ensina como cultivar uma mente imperturbável, como controlar suas reações e viver plenamente no presente, sem a bagagem das preocupações do futuro. Se você está pronto para uma transformação real, sem truques ou promessas vazias, então esse vídeo é para você. Antes de começarmos, quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal. Ative as notificações e prepare-se para mudar a maneira como lida com os desafios da vida. A maioria dos espectadores não está inscrita ainda e você não vai querer perder o que vem a seguir. Agora, vamos juntos descobrir como conquistar a verdadeira paz e liberdade interior, com os ensinamentos que os grandes mestres estoicos nos deixaram. A vida é cheia de momentos desafiadores e a forma como reagimos a eles é a chave para nossa paz interior. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas sempre podemos controlar nossas reações. Sabe aquela sensação de frustração que surge quando algo não sai como planejado? Essa reação é um reflexo do que acreditamos que merecemos ou esperamos. No entanto, ao nos afastarmos dessa expectativa, conseguimos lidar com os desafios de uma maneira mais serena. Epicteto já dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Ou seja, a paz está em entender que nossas reações estão sob nosso controle e que não devemos ser reféns de circunstâncias externas. Tomemos, por exemplo, uma situação cotidiana. Você está no trânsito, atrasado para uma reunião importante. A frustração começa a crescer e você sente o estresse tomando conta. O que fazer? O primeiro passo, segundo os ensinamentos estoicos, é reconhecer que o trânsito está fora do seu controle. O que está sob seu controle é como você reage a isso. Ao invés de se deixar consumir pela raiva, você pode escolher a tranquilidade. Talvez até usar esse tempo para refletir ou ouvir algo que te faça bem. Isso não significa ser indiferente ao problema, mas sim decidir não se deixar dominar por ele. Isso, meu amigo, é a verdadeira libertação. Controlar nossas reações é, em grande parte, uma prática diária de atenção plena e autoconsciência. O ideal estoico não é esperar que a vida seja sempre fácil, mas sim ter a capacidade de manter a serenidade, mesmo quando as coisas não saem como esperado. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia: a vida não é boa ou má, ela é apenas o que é. E o que importa é como a interpretamos. Controlar nossas reações é, portanto, um convite a interpretar as situações de maneira que nos fortaleçam, ao invés de nos enfraquecerem. Esse tipo de controle é essencial, não apenas para reduzir o estresse, mas também para cultivar uma resiliência sólida. Com o tempo, percebemos que o que mais nos incomodava deixa de ter tanto impacto. Como diz o filósofo, o que dói hoje será um aprendizado amanhã. Isso nos permite olhar para os momentos difíceis não como ameaças, mas como oportunidades para amadurecer e nos fortalecer, sempre com uma atitude de transformação pessoal. Se você começar a aplicar essa filosofia, verá que, ao invés de ser uma vítima das circunstâncias, você se torna o mestre da sua reação. E essa é a chave para encontrar serenidade, mesmo em meio à tempestade. Você então se liberta da ansiedade, pois sabe que tem o controle sobre sua paz interior. Lembre-se sempre, não podemos controlar o vento,
mas podemos ajustar as velas. A aceitação é uma das virtudes mais poderosas que o estoicismo nos ensina. Vivemos em um mundo onde somos constantemente confrontados com situações fora de nosso controle, uma doença inesperada, um erro cometido por outra pessoa, ou até mesmo as mudanças que a vida nos impõe. Essas coisas estão além de nossa capacidade de mudança e muitas vezes lutar contra elas só nos traz mais sofrimento. Sêneca, em suas cartas, já dizia: "A vida é longa, mas se você souber usá-la." Ou seja, o segredo está em não perder tempo, brigando contra o que não podemos mudar, mas sim usar nossa energia para aquilo que realmente podemos controlar, nossa atitude e a forma como lidamos com os eventos. Aceitar o incontrolável não significa resignar-se, mas entender que, ao focarmos naquilo que podemos alterar, libertamos a nossa mente de preocupações desnecessárias. Imagine uma situação comum, como perder o emprego. A primeira reação pode ser de raiva ou de desespero, mas o estoicismo nos convida a refletir. O que posso controlar aqui? Talvez não possamos mudar o que aconteceu, mas podemos decidir como reagir. Podemos buscar novas oportunidades, aprender com a experiência e até aprimorar nossas habilidades. A aceitação, nesse sentido, nos traz a tranquilidade necessária para agir de forma racional e equilibrada, sem deixar que o medo ou a frustração nos conduzam. No fundo, a aceitação do que não podemos controlar nos ensina a viver de forma mais leve. Quando nos libertamos da necessidade de controlar tudo ao nosso redor, passamos a focar no que realmente importa, nosso crescimento interno. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que a felicidade depende de nós. Ao aceitar aquilo que não podemos mudar, nos abrimos para a verdadeira paz interior. Isso não é um convite ao conformismo, mas a uma atitude de sabedoria que reconhece as limitações da nossa influência. Ao incorporar essa aceitação em nosso cotidiano, percebemos como ela pode ser libertadora. Ela nos permite viver com mais clareza, sem o peso constante de tentar controlar o incontrolável. Por exemplo, você pode estar enfrentando um desafio no trabalho, uma situação que foge do seu alcance. Em vez de se frustrar, você pode buscar adaptar suas ações dentro do que é possível. Essa mudança de foco, esse abandono da luta contra o incontrolável, é o que traz verdadeira serenidade. Em última análise, a aceitação não é fraqueza. Ela é uma força silenciosa que nos dá a liberdade de viver sem o peso de carregar o mundo nas costas. Aceitar o que não podemos mudar nos ensina a encontrar a paz no momento presente e a transformar a adversidade em oportunidade de crescimento. A verdadeira libertação está em saber que, ao nos entregar ao fluxo da vida, nos tornamos mais fortes e mais sábios. Vivemos em um mundo onde a ansiedade sobre o futuro muitas vezes toma conta da nossa mente. Estamos sempre pensando no que vai acontecer, no que poderia acontecer ou no que já aconteceu. O estoicismo nos ensina que o presente é o único momento em que realmente temos controle. O que importa de fato é o agora. Marco Aurélio, em suas meditações, ressalta: não perca tempo pensando em como você se comportará em um futuro distante. Faça agora, neste momento, o que está ao seu alcance. Ele nos convida a focar no presente e a não nos perdermos nas preocupações com o que ainda está por vir. Viver no presente não significa ser insensível ao futuro ou ao planejamento, mas sim entender que as nossas ações no presente são o que realmente moldam o futuro. Imagine, por exemplo, que você tem um projeto importante para entregar, mas está tão preocupado com os possíveis erros e com o que pode dar errado, que acaba paralisado. Isso gera uma ansiedade que impede você de agir de forma eficiente. O foco no presente, por outro lado, nos ensina a focar no que podemos fazer agora, com o que temos ao nosso alcance.
Isso não só reduz a ansiedade, mas também torna as nossas ações mais concretas e eficazes. Epicteto costumava dizer que não devemos preocupar-nos com o futuro, porque ele ainda não chegou, e sim com o que está ao nosso alcance. Quando estamos totalmente imersos no presente, nossas ações se tornam mais alinhadas com o que realmente importa. Em vez de gastar energia se preocupando com o que pode ou não acontecer, investimos nossa energia no que está diante de nós, nos permitindo ser mais produtivos e mais tranquilos. Isso gera uma sensação de controle e empoderamento, porque, em última análise, o presente é o único momento onde realmente podemos atuar. Além disso, viver no presente fortalece nossa resiliência. Quando nos concentramos no que está diante de nós, encontramos força para lidar com as adversidades de forma mais equilibrada. Imagine um dia difícil no trabalho, onde tudo parece dar errado. Se nos concentrarmos no presente, podemos buscar soluções para o que está acontecendo agora, sem ser consumidos pela ansiedade sobre o que o futuro nos reserva. Esse foco no presente não significa ignorar os desafios futuros, mas sim agir de maneira mais inteligente, com a serenidade que vem da atenção plena. Portanto, o presente é um convite a vivermos de forma mais consciente e eficaz. Ao tomarmos decisões baseadas no momento atual, sem nos deixarmos levar pelo medo do que ainda não aconteceu, conquistamos uma paz interior que nos fortalece e nos guia. A libertação que o estoicismo oferece é justamente essa: a liberdade de viver de maneira plena, sem a prisão das preocupações com o futuro. Abraçarmos o agora, encontramos a verdadeira serenidade. A virtude é o alicerce sobre o qual a filosofia estoica se sustenta, e ela é vista como o caminho para a verdadeira paz interior. Quando falamos de virtude, estamos nos referindo a um conjunto de qualidades que nos tornam seres humanos melhores e mais equilibrados. No estoicismo, as 4 virtudes cardeais, sabedoria, coragem, justiça e moderação, são os pilares que nos guiam. Marco Aurélio, em suas meditações, afirma: o que dentro do seu controle é sua razão e suas escolhas. O resto pertence ao universo. Ao viver de acordo com essas virtudes, nos alinhamos com o que há de mais profundo e verdadeiro em nossa natureza, encontrando serenidade em nossas ações. A sabedoria nos permite discernir o que é certo e o que é errado, guiando-nos nas decisões que tomamos. Ela não é apenas o conhecimento teórico, mas a capacidade de aplicar o que sabemos de forma prática e eficiente. Imagine, por exemplo, uma situação em que você precisa tomar uma decisão importante, mas está indeciso. A sabedoria estoica nos ensina a buscar dentro de nós mesmos, refletindo sobre nossas motivações e sobre as consequências a longo prazo de nossas escolhas. Ao fazer isso, encontramos a clareza necessária para agir de forma justa e correta, o que, por sua vez, nos traz paz. A coragem, por sua vez, é o que nos permite enfrentar os desafios da vida com firmeza. A vida não é fácil e todos enfrentamos obstáculos e adversidades. Contudo, é através da coragem que somos capazes de seguir em frente, mesmo quando a estrada parece árdua. Sêneca, em suas cartas, fala sobre como a coragem é essencial para lidar com a dor e a adversidade. Ele ensina que a verdadeira coragem não está em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com dignidade e controle. Quando vivemos com coragem, não tememos as dificuldades, mas as usamos como oportunidades para crescer. A justiça, como virtude, nos ensina a tratar os outros com equidade e respeito. Nossas relações, seja no trabalho, na família ou com amigos, a justiça nos lembra de agir de forma imparcial e correta, sem deixar que as emoções nos desviem de nossa verdadeira missão. Quando praticamos a justiça, nos aproximamos da harmonia social e do entendimento mútuo,
criando relações mais saudáveis e equilibradas. Isso também se reflete em nossa paz interior, pois saber que estamos agindo de forma justa nos dá uma sensação de integridade. Por fim, a moderação é a virtude que nos ensina a evitar excessos e a manter o equilíbrio. Em um mundo onde somos constantemente tentados a buscar prazer imediato e gratificação instantânea, a moderação nos lembra da importância da temperança. Ao viver moderadamente, evitamos os extremos e encontramos um meio termo que nos traz satisfação verdadeira e duradoura. Esse equilíbrio é fundamental para nossa serenidade, pois é quando agimos com moderação que conseguimos manter nossa paz, sem ser consumidos pelas distrações e excessos do mundo exterior. Em última análise, a prática dessas virtudes é o que nos conduz à verdadeira serenidade. Elas nos permitem viver de forma mais plena e consciente, alinhados com os princípios do estoicismo. Quando cultivamos a sabedoria, coragem, justiça e moderação, encontramos não apenas a paz interior, mas também a liberdade de sermos a melhor versão de nós mesmos, transformando nossa vida de dentro para fora. As decisões que tomamos moldam nossas vidas e muitas vezes somos impulsionados por emoções e pressões externas, sem pensar de forma clara e racional. O estoicismo nos ensina que a serenidade é a chave para tomar decisões mais inteligentes. Quando conseguimos acalmar nossa mente e controlar nossas emoções, temos a clareza necessária para escolher o melhor caminho sem nos deixar levar pela impulsividade. Marco Aurélio, em suas meditações, disse: "A mente que está em paz não pode ser perturbada pela dor ou pela alegria." Ao cultivar essa paz interior, somos capazes de decisões que são mais bem fundamentadas e mais alinhadas com o que realmente importa. Pense em um momento em que você agiu impulsivamente, talvez em uma discussão acalorada ou ao tomar uma decisão importante sem considerar todas as opções. Essas decisões podem gerar arrependimentos ou resultados indesejados. O estoicismo nos ensina a pausar, a refletir antes de agir e a não permitir que emoções momentâneas ditem nosso destino. Em vez disso, devemos buscar a razão, a lógica e a reflexão cuidadosa. Isso nos permite tomar decisões mais equilibradas, que não só beneficiam nossa paz de espírito, mas também nos colocam no caminho certo para alcançar nossos objetivos. Epicteto também falava sobre a importância de ser racional em nossas escolhas. A razão é um presente dado a todos, mas a sabedoria de usá-la é algo que se conquista. A serenidade nos proporciona esse distanciamento necessário, permitindo que olhemos para a situação de fora, sem nos deixarmos envolver por pressões imediatas. Isso nos ajuda a tomar decisões que não são reativas, mas sim estratégicas e bem pensadas. Quando conseguimos agir de forma calma e centrada, nossas escolhas têm muito mais chance de serem bem-sucedidas. Essa prática de tomar decisões racionais também tem a ver com o autoconhecimento. Quando conhecemos nossas próprias limitações, desejos e motivações, ficamos mais preparados para tomar decisões que estejam alinhadas com nossos valores e objetivos de vida. Ao invés de agir por impulso, podemos escolher ações que nos conduzam à verdadeira liberdade e transformação pessoal. Isso nos dá uma sensação de controle e autonomia, pois sabemos que estamos agindo de maneira consciente, em vez de ser guiados por impulsos momentâneos. No fim, a serenidade nos permite agir de forma mais inteligente e estratégica. Quando somos capazes de desacelerar e pensar antes de agir, nossas decisões se tornam mais acertadas e fundamentadas. Esse equilíbrio entre razão e emoção não só nos traz mais tranquilidade, mas também nos guia para uma vida mais plena e realizada, sem os arrependimentos das escolhas impulsivas. O estoicismo nos oferece a liberdade de escolher com sabedoria, e essa é uma das maiores dádivas da filosofia.
As relações interpessoais são um dos maiores desafios para quem busca viver de acordo com os princípios estoicos. A forma como reagimos aos outros e o que esperamos deles podem gerar muitos conflitos internos e externos. O estoicismo nos ensina a controlar nossas reações e a não colocar expectativas irreais nas pessoas, algo que muitas vezes nos leva à frustração. Epicteto, em suas falas, nos lembra: a liberdade não está em ser o que queremos ser, mas em não sermos governados pelas expectativas dos outros. Isso é crucial em nossos relacionamentos, pois quando liberamos a necessidade de controlar as reações dos outros e aceitamos quem eles são, encontramos uma serenidade profunda. Tomemos, por exemplo, um desentendimento com um amigo ou parceiro. Muitas vezes, nossa reação é imediata e impulsiva, guiada por uma expectativa de como o outro deveria se comportar. O estoicismo nos ensina a olhar para essas situações com mais calma e empatia. Em vez de reagir com raiva ou mágoa, podemos buscar entender o que motivou a ação do outro e como nossa reação pode ser mais equilibrada. Sêneca já dizia: é no trato com os outros que nossa verdadeira sabedoria se revela. Ao controlar nossas reações, passamos a ser mais sábios e empáticos, e isso fortalece nossas relações. O conceito de empatia no estoicismo é simples, mas profundo. Significa tentar entender o ponto de vista do outro sem se deixar levar por julgamentos precipitados. Isso nos ajuda a agir de forma mais justa e equilibrada. Imagine que alguém o magoou, mas ao refletir, você percebe que essa pessoa estava lidando com seus próprios problemas e agiu de forma impulsiva. Ao entender isso, você pode responder com mais serenidade e menos rancor. A empatia nos ajuda a não ser consumidos pelo ego, permitindo que as relações sejam mais genuínas e menos conflituosas. A serenidade nas relações também está ligada à aceitação das imperfeições humanas. Ninguém é perfeito, e quando esperamos que os outros ajam de acordo com nossas expectativas, acabamos nos frustrando. O estoicismo nos ensina a liberar essas expectativas irreais e aceitar as pessoas como elas são, com suas virtudes e falhas. Isso não significa tolerar comportamentos prejudiciais, mas sim entender que, assim como nós, os outros também são seres imperfeitos, que cometem erros e agem de acordo com suas próprias limitações. Ao aceitar isso, conseguimos viver em paz com os outros, sem carregar o peso da frustração. Por fim, cultivar serenidade nas relações é um exercício diário. Ao controlar nossas reações e ser mais empáticos, não apenas melhoramos nossas relações, mas também encontramos uma paz interior que nos permite viver de forma mais plena e harmoniosa. Quando deixamos de esperar o impossível dos outros e aprendemos a lidar com as diferenças de forma mais sábia, somos libertados do ciclo de frustração e angústia. Como diz Marco Aurélio, viver de acordo com a natureza é viver com os outros como eles são e não como gostaríamos que fossem. E agora, quero saber de você, qual dessas lições estoicas mais ressoou com sua vida até agora? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe suas experiências e vamos conversar sobre como a filosofia pode nos ajudar a enfrentar as tempestades do dia a dia. Lembre-se, a verdadeira transformação começa quando paramos de esperar que o mundo mude e começamos a mudar a maneira como reagimos a ele. Se você sentiu que esse conteúdo fez diferença na sua jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos que vão te ajudar a viver de forma mais serena e focada. E não se esqueça de dar aquele like se você realmente acredita que a filosofia estoica pode trazer mais paz e resiliência para o seu caminho. Se você quer se aprofundar ainda mais nos ensinamentos estoicos e começar a aplicar tudo isso no seu dia a dia,
Assista ao próximo vídeo recomendado. É uma continuidade dessa transformação e você vai entender ainda mais sobre como lidar com as dificuldades da vida de uma maneira mais profunda. Até a próxima e lembre-se, viver com sabedoria é viver com liberdade. Eu sou o Mente Estoica e nos vemos em breve.